Olá, meu nome é Matheus Tampaducci, eu sou aluno de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica da USP. Fui orientado pelo professor Dr. Marcos de Sales Guerra de Suzuki, do Departamento de Engenharia Mecatrônica, e o título do meu projeto de iniciação científica é a Aplicação de Diffusion Models para a reconstrução de imagens por tomografia por impedância elétrica. Bom, em relação à motivação e objetivos do projeto, temos o tema de tomografia por impedância elétrica, que se trata de uma técnica de visualização não invasiva que independe de radiação prejudicial e tem alta portabilidade. Consiste basicamente em um equipamento eletrônico colocado ao redor de um corpo que insere corrente e lê potenciais em seus eletrodos, de forma que esses dados serão utilizados para fazer a reconstrução da imagem interna. Bom, nesse cenário temos o problema de reconstrução, que é justamente a montagem dessa imagem interna tendo as leituras do equipamento eletrônico. A nossa pesquisa explora o uso de redes neurais e técnicas de Deep Learning, mais especificamente os Diffusion Models, como solução do problema de reconstrução. Para dar início ao projeto, primeiro foi necessário um entendimento geral do conceito de funcionamento de um Diffusion Model, que é caracterizado principalmente por duas etapas: Forward Process e o Inverse Process. A primeira é responsável por gradualmente inserir ruído gaussiano numa imagem, para que, na segunda, uma rede UNet aprenda a reverter esse processo, prevendo o ruído entre uma etapa e outra. Ao final do processo de treinamento, a rede deveria ser capaz de, a partir de dados condicionantes e ruído gaussiano puro, gerar imagens de acordo com os padrões aprendidos. Com isso em mente, foi feita a primeira aplicação de Diffusion Model. Buscando um cenário mais simples a princípio, utilizamos o banco de dados Zeminisk, que é comumente visto no contexto de Deep Learning, que consiste em um banco de dados de números de 0 a 9 escritos à mão. O primeiro foi feito um modelo incondicional, que deveria ser capaz de compreender e reproduzir diferentes distribuições aprendidas ao longo do processo de treinamento com o banco de dados MNIST. Em seguida, aumentando um pouco a complexidade, foi feito um modelo condicional, que aplica o conceito de Conditional Embedding para ser capaz de gerar dados no formato MNIST, só que de acordo com um número, um label desejado. Logo depois, o Diffusion Model foi modificado e aplicado no contexto de tomografia. Para isso, houve a princípio a necessidade de uma simplificação do banco de dados, onde os fantomas, que são os objetos dispostos no domínio, foram representados como branco e o domínio como preto. A ideia disso era que o modelo, a princípio, se preocupasse com o posicionamento correto dos fantomas antes de dar atenção para o seu valor físico de condutividade. Bom, em seguida foi feito o aprimoramento da capacidade do modelo, que é justamente retirar essa binarização para que o modelo fosse capaz não só de posicionar corretamente, mas de colocar o valor correto de condutividade nos corpos. E por fim, foi feita a aplicação e avaliação em cenários mais complexos, onde os três fantomas teriam condutividades distintas entre si. Bom, ainda na etapa de aplicação no banco de dados Zeminisk, se apoiando nos conceitos que foram aprendidos na bibliografia, tivemos os seguintes resultados. Na esquerda, podemos ver a geração incondicional, que mostra uma sequência de números gerados aleatoriamente pelo modelo, seguindo os padrões que ele aprendeu ao longo do treinamento. Já na direita, vemos a geração condicional, onde houve a aplicação de Conditional Embedding para gerar, após o treinamento, um número específico pedido, nesse caso o número 9. Bom, após esse sucesso, o Diffusion Model foi modificado e aplicado no contexto de tomografia, mas é importante dizer que o Conditional Embedding foi substituído por um método mais robusto de condicionamento chamado Cross Attention, utilizado anteriormente no trabalho de Liu et al. Os resultados foram avaliados sobre três métricas distintas: o erro quadrático médio, o pico de razão sinal-ruído e o índice de similaridade estrutural. Na esquerda temos a comparação visual do caso binário e na direita o caso não binário, onde não só o posicionamento correto dos fantomas era necessário, mas o seu valor de condutividade também. Por fim, a análise do modelo treinado e aplicado em casos mais complexos, observou-se um aumento dos erros em comparação com o cenário anterior, o que mostra a dificuldade do modelo em lidar com três fantomas de condutividades distintas. Inclusive, vale ressaltar que, por vezes, existe uma troca de posição entre fantomas geograficamente muito próximos, como se pode ver nessa primeira amostra da comparação visual, onde os dois fantomas da esquerda foram trocados de posição. Bom, como conclusão, temos que o Diffusion Models são uma abordagem muito promissora para a reconstrução de imagens no contexto de tomografia por impedância elétrica, demonstrando sua versatilidade em cenários simplificados. Entretanto, é importante notar as dificuldades em cenários mais complexos, com modificação nos valores de condutividade dos fantomas, mostra que é necessário um aprimoramento na arquitetura da rede e nos mecanismos de condicionamento para aumentar a robustez e poder finalmente aplicar em casos reais. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Engenharia Mecatrônica da USP, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, como financiadora, e ao orientador Marcos Guerra de Suzuki e Guilherme Duran, que me auxiliaram ao longo de toda a pesquisa.